Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é estabelecer as leis dos elementos de rigidez, seja no movimento de translação ou de rotação, certo? E a gente fecha com um exemplo para deixar bem claro do que se trata, ok? Eu ia colocar uma foto do Hooke, mas eu descobri que não tem a foto do Hooke, né? Que foi o cientista a quem se deve a quem se atribui a lei de Hooke que nós vamos utilizar aqui para os elementos de rigidez, ok? Muito bem, então vamos começando aqui com os elementos de rigidez no movimento de translação. O que nós temos? Bom, no movimento de translação, basicamente o que acontece com elementos de rigidez? Cada elemento de rigidez ele vai responder a um deslocamento relativo nas suas extremidades, né? Então vejam o elemento de rigidez de translação aqui descrito nessa figura, onde nós temos dois deslocamentos, x2 e x1, ok? Eu, por liberalidade, defini que x2, ou melhor, eu defini que Fr é descrito por K, que é a constante da mola, vezes x2 menos x1, né? Vejam que como x1 e x2 têm o mesmo sentido de deslocamento, o mesmo referencial de sentido de deslocamento, o deslocamento relativo dessa mola vai ser a diferença entre x2 menos x1, ok? Eu poderia também adotar x1 menos x2, sem problema nenhum. Mas como eu escrevi Fr como K, que é a constante da mola, vezes x2 menos x1, eu estou arbitrando que Fr vai ser maior do que zero quando a mola está em extensão, certo? Quando essa mola está estendida, a Fr vai ser maior do que zero. E Fr vai ser menor do que zero quando a mola estiver comprimida. Ok? Então, quando x2 é menor do que x1, nós temos a mola estendida. E o que acontece na mola, nas suas extremidades, quando nós temos um movimento de extensão? Ou seja, quando x2 é maior do que x1, nós temos duas forças que têm módulo Fr e sentidos contrários nas extremidades da mola K, ok? E por que ela tem esse sentido na direita apontando para a direita e na esquerda apontando para a esquerda, como nós colocamos aqui? Por causa do sentido da força Fr que nós adotamos, ok? Então, se a mola está estendendo, no elemento mola nós vamos ter essas forças nesse sentido. Se a gente tivesse aqui um corpo conectado a essa mola, essa força Fr nesse corpo teria o sentido da direita para a esquerda, ok? Isso é importante da gente saber porque, eventualmente, a gente vai ter que fazer os diagramas de corpo livre dos elementos de rigidez e de dissipação de energia também, ok? Pois bem, então a gente viu que Fr, que é a força do elemento de rigidez, ele vai depender de um deslocamento relativo nas suas extremidades, ok? Quem vai definir qual vai ser esse deslocamento relativo vai ser quem vai fazer o modelo, ou seja, eu ou você, ok? Quando a gente vai fazendo o nosso modelo, ok? Pois bem, para o movimento de rotação a gente pode ter elos flexíveis, por exemplo, ok? Nesse caso, a gente também pode modelar um elo flexível através de um elemento de rigidez, certo? Se ele guarda uma relação linear entre o seu deslocamento relativo e o torque que é gerado, então nós usamos um torque do elemento de rigidez como a seguir, ok? Isso quer dizer que a gente tem uma constante K, certo? Que vai representar a rigidez de um elo, por exemplo, vezes um deslocamento relativo também, ok? As mesmas alusões que a gente fez para os sentidos das forças, no caso do elemento de rigidez para translação, se aplicam aqui também na rotação, ok? Muito bem, então, o que a gente vai ver agora? Vamos fazer um exemplo onde nós temos aqui uma massa que está sujeita a uma força F, certo? Essa força F é um termo exógeno, ou seja, é uma força externa a esse sistema, certo? Que vai atuar nessa massa, certo?
E conectada a essa massa nós temos uma mola. Conectada a essa massa nós temos uma mola de constante K e o deslocamento x é dado como esse aqui, ok? Então, da esquerda para a direita nós temos um deslocamento positivo. E também temos aqui os referenciais de velocidade e aceleração, que, enfim, eu não precisaria colocar com a convenção que nós adotamos, de sempre ser o mesmo das posições se nós não tivermos, mas fica aqui o lembrete, ok? Muito bem, então vamos aqui resolver esse exercício. Primeira coisa é fazer os diagramas de corpo livre, né? Então eu vou colocar aqui a parede, ok? Vou colocar aqui a mola. Estou explodindo esse sistema. Cada um dos elementos a gente vai analisar separadamente, ok? Muito bem. Então aqui nós temos x, nós temos uma força F de t, ok? E nós vamos supor que eu chame Fr igual a Kx, ok? Então, o Fr vai ser maior do que zero em extensão, e Fr vai ser menor do que zero em compressão. Ok? Beleza. Então, se o módulo dessa, ou melhor dizendo, se o valor de Fr ele é maior do que zero em extensão, o que acontece com a massa F? Para onde vai estar o sinal de Fr? Vamos colocar aqui Fr. Quando a gente está estendendo, essa mola exerce uma força da direita para a esquerda nessa massa, ok? Da mesma forma, nós vamos ter a reação dessa força aplicada na massa na mola, certo? E vamos ter aqui também uma força Fr que está sendo aplicada na outra extremidade da mola. Como a mola é ideal, é considerada ideal, ou seja, ela não tem massa, a força Fr ela deve ser no sentido contrário mesmo módulo do que a força que está sendo aplicada na outra extremidade, ok? Senão, como ela não tem massa, eu teria uma aceleração igual a infinito nesse elemento, o que claramente não é o caso, né? E nós vamos ter aqui também uma força Fr atuando nessa parede, ok? Muito bem, mas o que a gente vai precisar para construir o modelo dinâmico desse sistema? A gente vai precisar, basicamente, de aplicar a segunda lei de Newton, onde nós temos uma massa, né? Pois bem, então vamos fazer isso. Vou colocar aqui, botou a setinha aqui o meu Fr, né? Então vou fazer o seguinte, o somatório das forças nessa massa vai ser igual a massa vezes a aceleração, ok? Então nós temos F de t menos Fr é igual a massa vezes aceleração. Quem é Fr é Kx, então vou substituir esse elemento aqui, vou ter F de t menos Kx igual a mx dois pontos, e posso escolher fazer, por exemplo, uma função de transferência para esse sistema, aplicando a transformada de Laplace em ambos os lados da equação, né? E eu teria o quê? Com a transformada de Laplace com condições iniciais iguais a zero. Vou ter f de s menos kx de s é igual a ms ao quadrado x de s. Isso vocês já estão carecas de fazer, né? Então vou ter aqui x de s, que é a minha saída, sobre a minha entrada, vai ser igual a 1 sobre ms2 mais k, ok? Interessante que essa equação ela não tem nenhum amortecimento, né? Não tem nenhum termo que dissipe energia, então ele, quando sujeito a uma condição inicial, como nós vimos na análise e resposta de sistemas de segunda ordem, ele vai oscilar indefinidamente, ok? Então, essas são as leis dos elementos de rigidez que nós vamos usar para obter modelos de sistemas mecânicos quando eles forem lineares, ok? E no próximo vídeo a gente vai ver os termos de dissipação de energia, ok?
Então, até breve.